Alô, bom dia, meus amigos. Aqui estamos novamente para mais um vídeo e dessa vez cumprindo uma promessa feita aos meus alunos sobre o assunto de continuidade, limites, essas coisas, assíntotas, essas coisas todas. E eu trago aqui o seguinte exercício: estude o comportamento da função f de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 4. Quando, quando ele fala assim, estude o comportamento da função, ele quer saber várias coisas, quer saber os intervalos onde a função cresce, os intervalos onde a função decresce, se ela atinge máximos, mínimos, onde que ela intersecta os eixos, né? Os zeros da função, etc, 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 as assíntotas e tudo mais, né? E isso te dá realmente o que está acontecendo em alguma situação prática, né? E como eu sempre digo em sala de aula, a matemática tem essa magia, né? O mesmo modelo serve para uma infinidade de aplicações, né? E a gente vai comentar isso à medida que for resolvendo o exercício. Tá? Vou tentar ilustrar com as aplicações. A gente olha, parece que e não vê nada, mas é isso que nós queremos, que vocês, olhando esses modelos, olhando essas coisas, vocês comecem a interpretar e associar a coisas práticas, né? Entender essa linguagem. O mais importante é entender essa linguagem, que aqui nós vamos fazer aplicações nesse curso, né? Mas antes de fazer a aplicação, convém que você saiba usar a ferramenta de maneira conveniente, né? Você não pode pegar um serrote e sair usando de qualquer jeito, você pode até se machucar, não é verdade? Então você tem que treinar, saber como é que usa direitinho, quais são as manhas, né, como a gente diz, entre aspas. Então é isso que a gente pretende fazer com esses exercícios. Bom, mas vamos lá. Temos aqui a função, que é uma função racional, nós já comentamos, uma função racional porque é a razão entre dois polinômios. Aqui dois polinômios bastante simples, né? Polinômios do primeiro grau. E, bom, claro, temos que partir de uma coisa simples para começar a praticar, né? Então, vamos lá. Na verdade, nós fizemos exercícios disso na sala de aula, mas eu usei uma técnica, que eu quero mostrar uma outra técnica que talvez você se adapte melhor, né? Com menos conta e mais gráfico, mais coisas gráficas, que assim talvez os alunos, pelo menos os alunos de menos idade, gostam mais, né? Quando eu ensino para os garotos da OBMEP isso, eles gostam mais com essa coisa de gráfico, de desenho, e entendem melhor a coisa. Mas vamos lá. Você tem aqui, na verdade, duas funções. Uma função no numerador e uma função no denominador. E o quociente entre elas me dá uma nova função, que é a função f. Agora, veja bem. Primeira coisa que nós observamos é que essa função não está definida para x igual a 4. Não é? Porque quando x for igual a 4, você aqui terá um problema aqui, né? Vai anular o denominador e você vai ter um problema. Então, essa função não está definida para x igual a 4, tá bom? O que significa isso graficamente? Significa, vamos logo desenhar um gráfico aqui para a gente entendendo a coisa. Você tem aqui o eixo vertical, o eixo horizontal. Aqui vamos colocar, vou fazer escala não, tá? Só para a gente, vou dizer que aqui é o 4, 0, evidente, e aqui é o 2. 2 vai ser importante também nesse exercício, por causa desse 2 aqui, você vai entender. Bom, quando nós percebemos aqui que x não pode ser 4, porque anula o denominador, significa o quê? Que x não tem uma imagem. Então, você olha para essa reta vertical aqui e provavelmente ela vai ser uma assíntota, né? Você não vai encontrar, o gráfico da função não vai cortar essa reta, porque o 4 não tem imagem, o gráfico não vai passar por aqui, né? Em nenhum ponto, tá bom? Então, provavelmente vai ser uma assíntota
vertical. Mas vamos lá. Então, uma coisa que seria bem conveniente já é você começar a verificar o que acontece quando você se aproxima do 4, né? Se você se aproximar do 4 pela direita, por exemplo. Então, é aqui que eu quero introduzir uma técnica que é bastante usada com os meninos de idade menor e eu acho que vai funcionar com vocês. Você tem duas funções, né? Ambas as funções, elas são funções lineares. Então, o que nós vamos olhar? Vamos olhar onde que essas funções se anulam e onde elas são positivas e negativas. Tá? Em que intervalos isso acontece? Quando você olha para a função 2x menos 1, você tem o seguinte, eu vou fazer o gráfico, vou fazer mais ainda, vou fazer mais ou menos o gráfico aqui da função 2x menos 1, tá? Como é que seria o gráfico? Só olhando para o eixo vertical. Só quero saber do sinal dessa função. Então, você observa que o zero dela é no meio, porque quando x igual a meio, vai dar meio vezes 2. Dá 1 menos 1, 0. Então, e ela é crescente, ou seja, a inclinação dela é positiva. Você tem uma função assim. Aqui, no meio, no ponto x igual a meio, a função se anula, tá bom? Aí você já vê claramente que a partir do meio a função é positiva, está acima do zero, e a esquerda do meio ela é negativa, tá bom? Isso é fundamental você fazer essa análise. Você faz o mesmo para a função do denominador, x menos 4. X menos 4 também é uma função crescente, coeficiente positivo aqui, né? Função crescente. E aqui é mais fácil você ver que ela se anula no 4, como nós já comentamos anteriormente. Inclusive, não tem imagem aqui para o 4. O 4 não está no domínio da função. Depois a gente comenta sobre isso. Então, você vem aqui só o eixo x. Só quero saber dos sinais. Ela é crescente. Ela zera aqui no 4, né? O x igual a 4. Ela é positiva para números maiores que 4, para x maior que 4, e ela é negativa para valores de x menores que 4, tá bom? Bom, feito isso, aí você vai fazer o seguinte diagrama. Você tem aqui um diagrama, não precisaria ser tão grande, porque a análise aqui é bem simplesinha, né? Você tem duas funções de grau 1, a análise vai ser muito simples. Então, você tem aqui a função 2x menos 1, que é a função do numerador. Opa, não está... A gente não está vendo nada, né? Poxa vida. Aqui, 2x menos 1, eu fiz o gráfico. A função 2x menos 1 intersecta, se anula no ponto para x igual a meio. A função x menos 4 se anula para x igual a 4. Para valores de x maiores que 4, a função é positiva. Para valores menores que 4, a função é negativa. O mesmo acontece com a função 2x menos 1, porque também é uma função crescente, né? O coeficiente maior que 0 me dá uma função crescente. Para valores de x maiores que meio, ela é positiva. A função é positiva, a função do numerador. E para valores menores que meio, a função é negativa. Então, a gente vai vai destacar esses pontos aqui, que são chamados zeros da função, né? Você tem a função x menos 4 e o quociente entre elas é a função f, né? Então, vou destacar os dois pontos, meio e 4. Meio, não importa a distância aqui, tá? O que importa é o que acontece nos intervalos. Aqui você tem o meio e aqui você tem o 4. Bom, a função 2x menos 1 se anula em meio. Eu vou colocar aqui. Ela é 0 quando x for igual a meio, tá certo? A função x menos 4, ela se anula no 4. Então, vem aqui no x menos 4, ela se anula no 4, tá bom? A função f, quando
Quando o numerador é zero, dividindo por qualquer coisa vai dar zero. Isso aqui já é o resultado, função f. Quando o denominador é zero, você não pode dividir, então não vai existir imagem aqui na função f. Você diz não existe, tá bom? E aqui já aparece, isso aqui, quando não existe a imagem, provavelmente é uma assíntota vertical. Grava isso, ó. É uma assíntota vertical. No gráfico, representado por essa reta. Mas vamos lá. A função do numerador vai de menos para mais, né? Antes do meio, ela é negativa. E após, ela é positiva. Tá bom? Acho que está dando para acompanhar ainda, né? Deixa eu puxar para cá, que eu estou esquecendo, né? Aqui ela é positiva e ela é positiva. Antes do meio ela é negativa, depois do meio ela é positiva. O mesmo acontece com a função x menos 4, né? Antes do 4 ela é negativa e após o 4 ela é positiva. Tá bom? Agora você vai fazer a razão aqui, vai dividir, porque essa função é dividida por essa, né? 2x menos 1, como a gente já viu, 2x menos 1 dividido por x menos 4, que é a função f, tá bom? Esse alcance está muito pequeno aqui para mim. Bom, vamos lá. Mas vamos lá. Fazendo o quociente, menos por menos, menos dividido por menos, dá mais. Já é o sinal da função f, tá bom? Aqui nós já definimos que é zero, nesse ponto f vai ser zero. Mais por menos vai ser menos. E aqui nesse outro intervalo, mais por mais é mais, né? Tá bom? Então aqui você já tem o comportamento da função f em termos de zeros e sinais. Já sabe até que vai ter uma assíntota aqui, né? Então antes do x igual a zero, ela é positiva. Entre 0 e 4, antes do meio, perdão. Entre o meio e 4 ela vai ser negativa. Não vai existir aqui para x igual a 4 e depois do 4 ela vai ser positiva. Então, vamos fazer mais umas continhas que já está ficando mais ou menos claro como é que é essa função. Vou fazer um rabisco aqui, né? Eu estou olhando para essa função aqui, a última, que é a função f, tá bom? Ela é positiva. Aqui tem o 0. Aqui tem o 4. Aqui tem o 4, né? Então ela é positiva até aqui. Não sei como é que vai ficar. Ela está acima do... Quando chega no meio aqui, isso aqui é o 0, aqui é meio. Ela intersecta o gráfico aqui, o eixo aqui no meio. Esse é o meio. E depois vai ser negativo. Não sei como é que vai ficar. E entre o meio e 4 ela é negativa. Está abaixo do eixo. Tá? Isso aqui é o eixo. Vou colocar um pouco mais forte. Aqui é o eixo. Então, depois do 4 ela vai ser, aqui não existe, né? Vai ter uma interrupção. Depois do 4 ela vai ser positiva. Não sei de que jeito, mas vai estar tudo para cima aqui. Bom, mas para a gente entender uma outra coisa importante, é saber o que acontece quando a função vem para mais infinito, quando você faz x crescer infinitamente. Tá? Como é que você percebe essa coisa? O que te dá esse comportamento? Você toma o limite quando x tende a mais infinito, tá bom? Então você vem aqui, calcula o limite quando x for... O limite quando a f de x, quando x tender a mais infinito, tá bom? Deixa eu parar um pouco esse vídeo para a gente continuar no outro vídeo, que já está dando 15 minutos, não gosto de fazer vídeo muito longo.